Sharia. Aleluia. Glórias ao Rei dos Reis. Glórias ao Filho de Deus. Eu vou responder uma pergunta que deixa muita gente inquieta sobre esses falsos homens, falsos cristos, que Jesus predisse na sua vinda. Será que essas pessoas conheceram realmente o Espírito Santo ou não? Qual é a resposta que eu posso dar, ou que a Bíblia pode conceder, né? Diante de homens que se apostataram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, como esses que eu estou a mencionar no meu vídeo, Caco Filipe, Apóstolo Marcelino, Mário Bento, William Braham, David Warren. Vou só falar desses 4. Homens que se dizem ser o Elias que havia de vir ao mundo, o Moisés, as 2 testemunhas, uma das 2 testemunhas do Apocalipse 11. Pessoas que estão num profundo espírito de loucura e insanidade. Sim. A pergunta é, será que foram pessoas que uma vez conheceram mesmo o Espírito Santo e depois recaíram? A resposta que eu dou diante dessa inquietação é a seguinte: é que ninguém que foi selado pelo Espírito Santo se apostata da fé. Presta atenção. Toda pessoa que foi renovada pelo Espírito Santo se apostata da fé. Jamais faz isso, até. Jamais. Quando o fenômeno da apostasia ocorre, não significa que as pessoas foram renovadas pelo Espírito Santo. Não. Significa que eram pessoas que estavam simplesmente introduzidos no meio de nós. Mas eles não eram de nós. Entendeu? Agora vou te dar a resposta. Saíram de nós porque não eram de nós. Porque se fossem de nós, teriam permanecido. E tudo se manifestou para que vocês saibam de que nem todos são nossos. Entendeu? Por que esses homens se afastaram de Deus? Se afastaram dos caminhos de Jesus? Porque nunca foram de Deus. Quer dizer, nunca foram convertidas. São pessoas que nunca se converteram a Jesus. Entendeu? Só foram convencidas e nunca convertidas a Jesus. Está a ver? Desses homens, Hebreus 6,4 fala, são homens que apenas experimentaram dom celestial. Provar não é ter a própria essência de Deus. Eles experimentaram o dom celestial. Está a ver? Desfrutaram da boa palavra de Deus. Foram iluminados. Mas não significa que eles receberam o nascimento de novo. Não significa que eles nasceram de novo. Nunca nasceram de novo. Por que nunca nasceram de novo? Porque a mente deles nunca foi renovada pela palavra de Deus. O orgulho neles nunca foi quebrado. A soberba nunca foi quebrada. Estás a ver? Porque o primeiro sinal de que uma pessoa nasce de novo é Deus confrontar o seu ego. O ego é quebrado. Estás a ver? Agora, como uma pessoa exalta o ego dele acima das escrituras, significa que ele nunca conheceu o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus no homem quebra o orgulho nele. Quebra a soberba. Lhe faz entender que ele não é nada diante da presença do Criador. Estás a ver? Um cristão genuíno que foi transformado pela palavra de Deus é um publicano e não um fariseu. Esses aqui são os fariseus que Jesus falou em Lucas capítulo 18, versículo 9. Cheios de si mesmo, confiam em si mesmo e desprezam os outros. Eles se acham os mais santos do que os outros, só eles que têm Deus, só eles que ouvem Deus, só Deus é que fala com eles, só Deus é que... Quer dizer, as pessoas só se salvam através dele, só recebem a libertação através da mensagem dele. Estás a ver? Espírito de soberba. Se colocam no centro do evangelho. O espírito de usurpação.
Estás a ver? O espírito que nega que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. Estás a ver? Todo espírito que tenta usurpar a centralidade de Cristo é o espírito do erro, é o espírito do anticristo. Estás a ver? Ele tenta disfarçar-se como santo, mas no fundo de tudo é podre. Estás a ver? Aleluia. Eles são como diz Jesus Cristo, sepulcros caiados. Por fora são bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de mortos. Entendeu? São esses homens. Entendeu? Se você ouviu uma informação de que não, ele era de Deus, se corrompeu, não, é falso. Nunca foram de Deus. Nunca foram nosso. Nunca. Se eles fossem nossos, teriam permanecido na sã doutrina. Entendeu? Presta atenção. É provável que um verdadeiro e genuíno servo de Deus possa cair no erro da autoproclamação. Não brinca. Pode cair em tentação. Mas ele depois vai ser repreendido pelo próprio Espírito Santo. É provável que um verdadeiro servo de Deus, que busca Deus, cair nessa mesma armadilha de Satanás. Mas o próprio Espírito Santo depois vai confrontar ele. É provável. Não estou a dizer que é constante, é frequente, é provável cair nessa tentação. Mas agora, a tentativa deliberada, consciente e persistente de acreditar na mentira só prova um coração que nunca foi renovado pela palavra de Deus. Estás a ver? Quais são as doutrinas? Quais são os procedimentos desses homens que você está a ver aqui? Aleluia. Que provam que eles nunca se converteram. O primeiro sinal de que esses homens nunca se converteram, nunca conheceram o Espírito Santo, é a distorção das Escrituras. Estás a ver? Um verdadeiro servo de Deus não distorce a palavra de Deus só para o seu próprio benefício, só para satisfazer os seus próprios caprichos, desejos carnais. Não. Só o facto de cada um deles dizer que é o Elias já prova que eles não são verdadeiros. Falta de honestidade. Distorcem a Bíblia ensinando que eles são o profeta Elias. De que Malaquias 4, versículo 5, quando a Bíblia fala: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Distorcem em Malaquias capítulo 4, versículo 5, só para o benefício próprio, só para satisfazer o desejo de grandeza que há neles, no coração deles, a megalomania. Estás a ver? Enquanto Jesus deixa claro que essa mesma promessa se cumpriu em João Batista, eles insistem se rebelando contra o que saiu da boca de Jesus. Jesus disse: na verdade vos digo que Elias já veio. Jesus disse que João Batista era o Elias de Malaquias 4:5. E eles insistem em dizer que eu sou Elias, eu sou o profeta da última geração. Meu Deus, te livre dessas heresias, dessas doutrinas de demônios. Meu Deus, te livra disso. Aleluia. Não existe nenhum espaço para Elias, para o cumprimento de um novo Elias nesse tempo. Não existe. Jesus falou, deixou claro: a ninguém chameis de mestre, porque um é o vosso mestre, que é Jesus Cristo. E a ninguém chameis de pai, porque eu sou o vosso pai, que está nos céus. Meu Deus, te livre dessas heresias, dessas doutrinas demoníacas. Doutrinas de demônios, de homens que não têm compromisso com a verdade, mas com seu próprio ego. Contaminados por um sentimento de grandeza. Disputam grandeza. No reino de Deus, o maior é aquele que se faz menor. Não é aquele que se fala de si mesmo, se autoproclama. A Bíblia deixa claro que aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória. Estás a ver?
Jesus não precisou se autoproclamar como Messias. O próprio Pai é que falou dele, testificou, confirmou Jesus. Sharabadagasuri Kandarabasteria. Rikandarabasteria Bekandarabasteria. Jesus, quando foi no Monte da Transfiguração, aleluias, levou consigo 3 discípulos, aleluia, João, Pedro e Tiago, e transfigurou o seu rosto diante dele. E eles viram Elias e Moisés, aleluia. E um dos discípulos de Jesus perguntou ao mestre: não dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Como tu vens primeiro? Jesus disse para ele: na verdade vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e fizeram dele tudo quanto deles quiseram. Quando Jesus disse Elias virá, ele não estava a prometer que viria um Elias, um Caco Felipe, não, um Marcelino, um William Brown, um David Ward, não, Jesus não estava a falar disso. Jesus estava a usar citação profética. O que é citação profética? Jesus estava a repetir o que saiu da boca do profeta Malaquias. É, da boca de Deus através do profeta Malaquias. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Agora, usou essa mesma citação profética para situar no tempo. Para dizer, não, isso que vocês estão a ouvir dessa citação profética já se cumpriu em João Batista. Na verdade, vos digo que Elias já veio. Ou seja, isso que eu estou a vos citar de que ele virá já se cumpriu em João Batista. Entendeu? Ah, não, 2 fases de Elias, primeiro do futuro, depois do presente. Não, Jesus está a falar só de uma pessoa. Jesus não estava a falar de 2 pessoas em situações diferentes, não. Mentira. Jesus estava a se referir de um que é Elias, que era João Batista, que veio no espírito e poder de Elias. E quando a Bíblia fala de que ele é o Elias, não é no sentido de que ele é a reencarnação do profeta Elias do passado, não. Ele veio no mesmo espírito, na mesma missão profética, no mesmo ministério de Elias. Qual era o ministério de Elias? Confronto, desafio, chamar o povo ao arrependimento. Estás a ver? O ministério de restauração. Estás a ver? O ministério de restauração. Oh, voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Aleluia. Todo vale será elevado. Aleluia. Oh, é muito forte. Não é nessa perspectiva desses homens que ficam a se auto-deificar, se acham que eles são os melhores do que os outros, não. É nessa perspectiva. Por isso, que só o facto de eles distorcerem a Bíblia provam que eles nunca se converteram. Por quê? Porque isso prova que eles não são espirituais. O homem espiritual não produz heresia. O homem espiritual produz sã doutrina. Quando uma pessoa está a produzir heresia, está a provar já o coração dela. Aleluia. É carnal. Sim. E a obra da carne, os que cometem tais coisas, o que a Bíblia fala? Não herdarão o reino de Deus. Aquele que pregar heresia, doutrina de demônio, não pode herdar o reino de Deus. Aleluias. Entendeu? Isso aí. Muitas heresias. Esse é o primeiro que você está vendo, esse Cacu Felipe. Fala que ele é o único profeta verdadeiro. Todos eles se acham que eles são os únicos. Vê só, síndrome de Elias, que muita gente diz, né? Eles carregam a síndrome de Elias. Eles se acham que só eles é que são homens de Deus, só eles que têm a santidade, só eles que entendem a palavra de Deus. Todo mundo está no erro, só eles que têm a verdadeira interpretação das escrituras. Ele é o profeta dessa geração. Muita distorção das escrituras.
Entendeu, meus irmãos? Heresia é obra da carne. Hein? Como é que uma pessoa que tem o Espírito de Deus nele vai vivendo pregando heresias, ensinando doutrinas falsas, mentindo às pessoas sobre a palavra de Deus, contradizendo as doutrinas centrais do Evangelho? Como assim é possível isso aí? Tá sabendo? É daí onde você vai ver que são convencidos e não convertidos. Nunca conheceram o Espírito Santo esses homens que você está vendo aí, que eu tô a citar. E você que é membro, que você participa, você às vezes a tua mente fica confusa sobre esse tipo de pessoas. Esse é o tempo de você tomar a tua decisão. Sai dela, povo meu, para que não incorras em suas práticas. Sai disso. Não seja participante das suas obras. Porque Deus, quando virá para julgar, quando vier para julgar até essas pessoas, esses homens, você também vai participar do julgamento de Deus. Então fuja. Esses homens já estão predestinados para a condenação, para o juízo. Entendeu? Então fuja da ira de Deus. Fuja da punição de Deus. Entendeu? Aleluia. Até aqui a palavra do Senhor. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Amém.